Bom, no nosso bate-papo do dia a gente vai falar sobre o IPTU. E para a gente tirar as dúvidas sobre o pagamento do IPTU, está aqui comigo o superintendente da administração tributária da Prefeitura de Goiânia, Lucas Moraes. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele, e boa tarde a todos que nos assistem. Bom, vamos começar falando do reajuste. Como é que ficou o reajuste para esse ano? Então, Michele, esse ano o reajuste ficou o reajuste padrão, né, para todos os impostos do país, praticamente, que foi 2,66%. Então, essa foi a regra geral. As condições de pagamento? Condições de pagamento, né? Ele pode estar pagando numa parcela única ou ele pode estar parcelando em até 11 vezes, né? Só lembrando que o prazo de vencimento é no dia 20 de fevereiro e se até o dia 20 de fevereiro ele fizer o pagamento da parcela única, vai ser concedido um desconto de 10%, né? E no parcelamento não tem desconto. Tá, e para quem não pagar dentro do prazo? Tem os 10% para quem paga aí antecipado e para quem não paga dentro do prazo, o que acontece? Então, para quem não paga no prazo, a gente tem todos os encargos, né, multas, juros, correção monetária, e esse débito ele pode estar evoluindo para um eventual protesto, né, para execução fiscal, com até mesmo possibilidade de penhora dos bens. A penhora dos bens acontece, por exemplo, com quanto de atraso, assim, para a gente ter uma noção? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que dão uma acumulada aí nos IPTUs, né? Sim, a penhora dos bens, ela depende muito, né, tem outras fases, né, mas regra geral com 2, 3, até 4 anos. E o mais importante, Michele, é a pessoa, o contribuinte, ele observar que cada etapa dessa, cada vez que vai pulando uma etapa dessa, o valor vai aumentando, né? Porque vai tendo encargos novos. Por exemplo, quando tem o protesto, ele vai ter que pagar também as taxas do cartório, né? Que fez o protesto. Quando tem execução fiscal, ele tem que pagar depois o honorário de sucumbência. Ou seja, se já é difícil pagar o IPTU, quando ele vai para o protesto, então vai ficando impossível. Exatamente. Então, o que a gente sempre faz a sugestão é que o contribuinte ele faça o pagamento no prazo, né? Primeiro aproveite o desconto de 10% e aquele que não consegue pagar integralmente, que ele faça o parcelamento e cumpra com todas as parcelas para evitar esses encargos. Nesse momento, a Prefeitura está oferecendo alguma possibilidade de renegociação de quem está com IPTUs em atraso aí, precisando resolver essa situação? Não, Michele, quem está com IPTU em atraso, né? O que a gente sugere é que ele procure, né? Nesse momento não tem nenhum programa de pagamento com desconto de multas e de juros, mas tem a possibilidade de parcelamento, evitando todos esses encargos. Agora, Lucas, por exemplo, eu decidi parcelar, paguei a primeira certinho, a segunda e a terceira eu atrasei, perdi o prazo. Como é que faz? Então, o que acontece? Se atrasou apenas uma parcela, né, ele deve pagar essa parcela mesmo com atraso. Agora, se ele deixar de pagar 3 parcelas, aí o parcelamento ele é rescindido, né, volta o débito original e segue a cobrança com todos os encargos incidentes. E se eu pagar o boleto errado? Porque às vezes acontece, né? A gente faz aquela troca lá, para pagar desse mês, paguei do mês que vem. Como é que faz? Sim, se você pagar o do mês que vem, né, é uma situação simples, a gente sugere que seja feito o pagamento do boleto que ficou pendente, né? O que acontece muito é, às vezes, de estar fazendo o pagamento em duplicidade. Por exemplo, pagou 2 vezes a parcela número 5, né? Certo. E aí ele tem que abrir um processo, no Atende Fácil, é um processo simples, para pedir a compensação, e isso vai ser compensado na próxima parcela. Quem fez modificação no imóvel vai pagar mais? Que percentual que vai ser? Porque ano passado e ano retrasado deu uma confusão danada, né? Tinha até drone dando um passeio pela cidade para ver o que as pessoas tinham feito. Teve gente que disse que às vezes colocou, sei lá, um toldo na garagem, ou colocou uma barraca e estava entrando como parte do imóvel. Como é que está isso esse ano? Michele, não é uma situação pontual desse ano, né? O contribuinte, desde 1975, que é o Código atual, ele tem a obrigação de informar qualquer modificação cadastral no seu imóvel, né? Então, isso é muito relativo. Por exemplo, um imóvel que tinha 50 metros quadrados e hoje tem 500 metros quadrados, né? Ele vai ter um aumento considerável, da ordem de 500, 1000% no valor do seu IPTU. É outro imóvel, né? E o contrário também é válido, né? Se ele tinha um imóvel de 500 metros quadrados, demoliu e hoje tem só 50 metros quadrados, a mesma proporção aplica, só que agora para menos, né? Então, a Prefeitura tem trabalhado para atualizar os cadastros, né? E o resultado disso vai variar de acordo com a modificação que foi feita. Tá, e se a pessoa não concordar com o valor do IPTU, ela pode contestar? Sim, ela pode contestar sim, Michele. Só que a sugestão que fica é sempre que ele verifique as características
pessoas físicas que foram consideradas para o lançamento do seu IPTU, né? Porque a simples discordância, né, vai fazer com que ele perca o prazo para pagamento. Se o processo for deferido e for identificado que de fato foi lançado errado, vai ser reaberto o prazo para ele pagar, inclusive com desconto. Mas se o processo for indeferido, ele vai perder todos esses prazos. Tá, né? então a sua sugestão, por exemplo, eu contestei, eu não estou de acordo com o valor que chegou para mim, é melhor eu me esforçar, mesmo que esteja bem apertado para mim, pagar e tentar, digamos assim, ver se eu consigo melhorar isso, né, se não estiver realmente de acordo com o que tem realmente no imóvel, para baixar o valor. Aí a pessoa tem esse valor que seria, no caso, pago a mais, de volta? Como é que é? Michele, essa é uma possibilidade, né? O contribuinte fazer o pagamento e depois contestar. Se tiver errado esse valor, ele será devolvido ou pode ser utilizado na compensação, né, de débitos futuros. Mas se ele tiver certeza de que está errado, a gente sugere que ele entre com o processo. A gente só pede que ele verifique de que realmente está errado. Pode dar uma, né? demorada, não pode não? O processo ele tá sendo analisado com uma agilidade bem rápida, né? Num prazo de no máximo 30 dias. Então não está razoável, né? Tá bom. Exatamente. Com participação de telespectador aqui, eu te lembro que o nosso WhatsApp é o 3201-7700. Tem dúvida, manda pra gente que o Lucas, que é representante da Prefeitura, está aqui para responder sobre essa questão do IPTU. A Meire diz o seguinte, o pensionista e o aposentado têm desconto? Como é que funciona? Não, todas as isenções elas devem estar previstas em lei, né? E a legislação de hoje ela não prevê nenhum tipo de desconto e nem isenção para pensionista e nem para aposentado. Quem tem isenção do IPTU hoje? Bom, a isenção de IPTU ela varia bastante, né? São vários casos. Por exemplo, a gente tem os casos de igrejas, né? Que não é nem imunidade, não é nem isenção, são imunidades. A gente tem, por exemplo, casos de imóveis que a edificação ela é inferior a 60 metros quadrados, que a rua não é asfaltada, né? Também são casos de isenções, existem vários outros, né? O nosso código é de 75, então várias dessas são até inaplicáveis. O negócio está defasado, né? Precisando dar uma atualizada. Exatamente. Tem mais participação aqui, o Gabriel Neto, obrigado pela sua participação, Gabriel. Ele fala o seguinte, qual que é a possibilidade da Prefeitura criar um aplicativo para que os contribuintes possam acompanhar aí? Então, a Prefeitura esse ano de 2020 está passando por uma grande modernização na área tributária, né? Uma das novidades, né? Todos esses passos de cobrança, o contribuinte ele vai passar a ser informado até pelo WhatsApp, né? Vai chegar um WhatsApp para ele informando, o seu débito vai para protesto, evite encargos, exatamente, então. Inteligência artificial. E essa modernização ela não para por aí, né? Então, a gente não descarta a criação de aplicativos, a comunicação com a Prefeitura ela tem que ser constante e facilitada com o contribuinte. Se a pessoa comprou um imóvel que já tem aí pendências com IPTU, de quem que fica a dívida? Como é que fica isso? Comprei um imóvel que ele já está lá com problema, e aí? Essa pergunta é bastante interessante, a gente tem várias dúvidas relacionadas a isso, né? Quando o contribuinte ele for comprar um imóvel, é importante que ele peça uma certidão negativa no município, né, e tenha certeza que todos os débitos foram pagos. Por quê? Porque se ele fizer a compra desse imóvel, fez o registro na matrícula do imóvel e não juntou uma certidão negativa, os débitos vão passar para a responsabilidade do adquirente. Ele assume, ele compra não só o imóvel, mas também todas as obrigações vinculadas ao imóvel. Nossa, isso é uma coisa complicada, né? Tinha que ter um meio de que, enfim, essa dívida ficasse a quem pertence, para que essa pessoa viesse a ter problemas, né? Pensa, você compra um imóvel e vem um negócio desse de brinde aí, às vezes pode passar? Não é que o porque proprietário... assim, é certo que a gente normalmente faz essa avaliação, mas pode acontecer de passar, às vezes, né? Enfim. Às vezes não, sempre isso acontece, não né? É? Então, a gente sugere uma atenção muito redobrada, né? No caso de aquisição de imóveis, de garantir que todos os débitos estejam quitados. E o valor venal do imóvel que está no carnê, ele pode ser maior aí do que o valor de mercado? O valor venal, ele pode ser, em alguns casos, né, maior do que o valor de mercado, mas, regra geral, isso praticamente não existe. Regra geral, o valor venal do imóvel ele é bastante inferior ao valor de mercado. Por falar em valor de imóvel, de mercado, quando a pessoa dá aquela melhorada na fachada do imóvel, fica legal, né? Mas não quer dizer que aquilo, assim, tenha modificado o que tem ali para dentro. Isso pode dar uma mudança, uma alteração significativa no valor do imóvel e, consequentemente, do imposto?
Então, são vários critérios, né, que são considerados no cálculo do valor venal do imóvel, né? Por exemplo, características do próprio terreno, né? Se esse terreno está no meio da quadra, se ele está na esquina, isso é considerado. Se ele é aclive, se é declive, isso tudo conta para mais ou para menos em alguns casos. E também no valor da edificação, né? Por exemplo, o tipo de acabamento interno, tipo de piso, tipo de estrutura, as características da janela, por exemplo, se é uma janela de madeira, se é uma janela de alumínio, isso tudo conta e é atribuído uma pontuação, né? A simples modificação da fachada, né, ela hoje não está prevista na planta de valores como que modifica o valor venal do imóvel, né? O que pode acontecer é a mudança na conservação do imóvel, né? Um imóvel tem uma conservação boa ou ótima e isso dá uma pontuação maior, vale mais, ou uma conservação ruim. Então, se ele foi lá e pintou o imóvel, está mantendo todas as características, aumenta o valor venal. Agora, rapidinho, só para a gente encerrar, se a pessoa perdeu o carnê ou não chegou na casa dela, como é que ela pega outro? Ele pode acessar o site da Prefeitura de Goiânia, basta o número do cadastro imobiliário, né? Está tudo ali disponível. Quem não tiver acesso à internet ou não tiver o número do cadastro, ele pode ir numa unidade de atendimento, atende fácil, do Paço Municipal, né? Da cidade de Jardim, da antiga estação ferroviária, da Avenida Mangalô, vários, vai ter pessoas aptas a atendê-lo. Bacana, agradeço você, Lucas Moraes, que é superintendente administrativo aí da Prefeitura de Goiânia, tirando as nossas dúvidas sobre IPTU mais uma vez. Obrigada, viu, Lucas? Eu que agradeço, Michele, boa tarde a todos que nos assistiram, estamos à disposição. Obrigada.